E você sabia que o Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo? A doença é causada pela falta ou má absorção de insulina, que é o hormônio que promove o aproveitamento da glicose como energia para o nosso corpo. Pois é, e muita gente sequer sabe que tem a doença. Por isso, a informação é fundamental e diabetes é o tema do nosso consultório TN de hoje. Vamos conversar a partir de agora com a médica endocrinologista Lígia Lopes, que já está por aqui. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Doutora Lígia, para a gente começar, o que acontece com o corpo quando se tem diabetes? Bem, o que acontece é a elevação da glicemia sérica, né? E isso acontece em virtude, como vocês falaram, da falta de produção de insulina pelo corpo ou uma resistência à insulina. O paciente ele produz insulina, mas ela não consegue atuar nos tecidos para baixar essa glicemia. Então, essa glicose alta ao longo do tempo, ao longo dos anos, pode começar a levar danos em órgãos como o rim, nos nervos, na circulação, nos olhos. Então, essas seriam consequências da hiperglicemia de longa data. Doutora, qual é o limite que a Organização Mundial de Saúde já considera, né, a pessoa diabética? Se a gente levar em conta a glicose de jejum, porque nós temos 3 exames que podem diagnosticar diabetes. Um deles é a glicemia de jejum. Um nível maior ou igual a 126, se confirmado, fecha o diagnóstico para diabetes. Mas também pode ser usado a hemoglobina glicada, que é um exame que reflete a média da glicemia dos últimos 3 meses, ou o famoso teste da garapa, que é o teste oral tolerância à glicose. Então, esses teriam pontos de cortes diferentes, mas em se falando da glicemia de jejum, seria um valor maior ou igual a 126. Porém, aquele paciente que tem uma glicemia em jejum entre 100 e 125, ele se enquadra na faixa do pré-diabetes. Olha só. Doutora, quais os principais tipos de diabetes? Existem vários tipos de diabetes e eu vou falar um pouquinho dos 2 principais. Sem dúvida, o principal é o diabetes tipo 2, que responde por cerca de 90% a 95% dos casos, que é aquele diabetes que está muito relacionado à obesidade, que acomete principalmente adultos, mas hoje a gente já vê também crianças, adolescentes, por conta da obesidade também com diabetes tipo 2, e que tem forte correlação com história familiar, principalmente parente de primeiro grau. E é o tipo em que o paciente ele produz a insulina, mas, como eu falei, há uma resistência à ação dessa insulina. Então, esse seria o principal tipo. Outro tipo também, que ficaria numa segunda posição, seria o diabetes tipo 1, que é aquele que, na maioria das vezes, é de caráter autoimune, e nesse tipo o paciente ele não consegue secretar insulina pelo pâncreas. Então, esse paciente ele vai precisar usar a insulina. É um paciente que a gente chama insulina independente. O tratamento vai ter que ser com a insulina. Aí existem outros tipos também, eu não vou entrar em detalhes, mas nós temos o diabetes gestacional, tem o diabetes associado ao uso de medicações como corticoide, diabetes genéticos, que ocorrem por mutação em gene, diabetes também associado a outras doenças endócrinas, como a doença de Cushing, mas, sem dúvida, o principal é o diabetes tipo 2. Doutora, é uma condição genética majoritariamente, como a senhora falou no início? Quer dizer, tipo quem 2, teve pai, mãe, vai ser diabético no futuro, de alguma forma? Não necessariamente, mas esse paciente ele tem o que a gente chama de fator de risco. Então, a história familiar ela funciona como um fator de risco para esse paciente ter um diabetes no futuro. Por isso que esses pacientes que se enquadram nos grupos de risco, eles têm que ter um cuidado a mais e têm que adotar hábitos saudáveis para evitar que um dia se tornem diabéticos. Doutora Lígia, a gente abriu espaço para que o nosso telespectador mandasse também perguntas. A gente vai conferir aqui na tela pergunta que chegou da nossa telespectadora sobre o tema de hoje, do consultório TN. E para o Marco não está na tela, Felipe. Vamos ler por aqui mesmo? Vamos. A pergunta dela? A pergunta de Gorete, do Santa Rosa. Boa noite, Felipe Poli. Pré-diabético com resultado da hemoglobina glicada 6 tem indicativo de já entrar com remédios? Não necessariamente. Primeiro, a gente lembra que o pré-diabetes é uma condição de risco aumentado para diabetes. É como se fosse um alerta. Então, esse paciente, ele primeiro vai ter que passar por uma mudança intensiva de estilo de vida, que vai consistir em uma dieta com redução de calorias, perda de peso,
prática frequente de atividade física, e aquele paciente que é refratário, ele pode se beneficiar de medicação. E a medicação, assim, ela é mais importante em determinados grupos de risco, como, por exemplo, pacientes mais jovens, mulheres que tiveram diabetes gestacional. Então, assim, fica difícil a gente avaliar unicamente só pelo valor da glicada. Teria que ver o todo, se esse paciente já tentou mudança de estilo de vida antes. E a mudança do estilo de vida é uma forma de prevenção muito importante. Sim. Existem outras? Sim, essa é a principal forma de prevenção, né? Aquele paciente que tem uma obesidade, ele precisa perder peso, ele precisa se alimentar melhor. Quem é sedentário tem que começar a praticar atividade física. Quem fuma, cessar tabagismo. Então, sem dúvida, essas são as medidas principais para a prevenção do diabetes. Doutora Lígia, muito obrigada. Recebemos aqui a doutora Lígia, endocrinologista. Obrigado pela participação. Já vamos contar com a próxima, viu? Eu que agradeço.